E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a vida de vocês? Tudo na mais perfeita maravilha? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, onde vocês estiverem nesse planeta gigantesco, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência? Está aí sofrendo algum tipo de agrura, aí, algum problema? Nós estamos aqui sobre influência sempre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus sempre que é o caminho, a verdade e a vida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre, né? Agradecendo a você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Como é que está aí você em São Paulo, no Rio Grande do Sul, que está sofrendo o terror das chuvas, né? Tá aí com problemas, né, por conta da última enchente do Rio Guaíba. Sabemos disso, o negócio é terrível mesmo, terrível, mas temos que continuar, né, temos que sobreviver. Nós temos somente a nossa vida aqui, né, nossa vida. Você que está aí no Rio Grande do Sul, as minhas condolências, você que assiste os vídeos do canal Paulo Dharma aí do Rio Grande do Sul, onde você esteja aí, né, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus sempre, porque sem isso as coisas pioram, né? Pioram. Agradecendo a você, agradecendo de você estiver em Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Piauí, onde você estiver no Acre. Agradecendo a você que está aí fora do Brasil, né? Você está no Paraguai, na Argentina, em Portugal, na Nicarágua, em Cuba. Se nosso conteúdo chegar em Cuba, se você estiver assistindo aí de um hotel, né, de luxo, muito obrigado mesmo, mais uma vez ao canal, por você estar assistindo o canal Paulo Dharma 1970, aqui no meu Instagram, @PauloDharma1970, @PauloDharma1970, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91, é o Pix do canal Paulo Dharma, tranquilo? É o Pix do canal Paulo Dharma, beleza? A gente vai aqui, né, estamos aqui amarrando aqui as carrapetas aqui pra gente entrar, pra gente colocar o vídeo aqui, juntar tudo aqui, dentro de 10 segundos vai passar aqui rapidinho os letreiros do canal e a gente entra aqui no vídeo, beleza? Então não sai daí, hein, não sai daí, continua, a gente volta já em 10 segundos, beleza? Valeu, tchau, tchau. E aí, voltei, beleza? Tranquilo? Por volta de 2004, 2005 foi publicado nos Estados Unidos um quadrinho do grande quadrinista norte-americano judeu Will Eisner. Esta obra aqui, O Complô, a História Secreta dos Protocolos dos Sábios de Sião, este livro aqui. Isso aqui eu consideraria mais um livro, né? Mais um livro do que um quadrinho, porque é uma obra importantíssima para quem gosta de quadrinho, mas também para quem gosta de saber a verdade sobre certas coisas, né? Certas lorotas, certas mentiras que foram postas aí no mundo, e o mundo continua se alimentando de mentiras, de lorotas. Nós sabemos que nós vivemos num mundo de pecado, um mundo pavoroso, onde as mentiras, as lorotas e as lorotas que prejudicam milhões estão aí ao redor aí, e muitas vezes as pessoas nem se dão conta. Este quadrinho do Will Eisner, criador do Spirit, né, e de outras obras seminais, vou deixar aqui até as imagens aqui para vocês verem aqui, para vocês se quiserem entrar em contato. Você que não conhece a obra do Will Eisner, você que nunca leu nenhuma revista em quadrinho do Will Eisner, ele publicou bastante coisa em 87 anos de vida, né? 87 anos de vida, faleceu em 2005, logo depois da publicação desse O Complô. Ele faleceu, ele passou 20 anos, cerca de 20 anos, coletando material para fazer O Complô aqui, que é sobre o protocolo do Sábio Sião, sobre a mentira que durante mais de 100 anos, essa lorota, essa mentira andou por aí pelo mundo. Eu tenho inclusive uma cópia, né, desses protocolos do Sábio Sião que eu tirei da internet há muitos anos atrás, aqui ó, este material aqui que eu tenho há muitos anos atrás, e quando eu tive esse material, os protocolos, as pessoas me diziam que isso aqui era um dos livros mais perigosos do mundo, e eu geralmente mantinha isso aqui escondido, com medo. Eu ouvia dizendo assim: olha, se você vai ter esse livro, ou esse material, você não pode entrar na Alemanha com ele, em certos países você não entra com esses protocolos, sabe, de Sião. Me deram isso aqui eu não fui eu propriamente dito que fui lá e imprimi da internet, quando a internet ainda era bem, né? Hoje em dia eu nem sei se isso tem para você. Talvez você tire o livro, né? Hoje em dia você baixa o livro em PDF, mas na época eu tirei esses protocolos
e deixei guardado. Nunca li, para ser mais exato, nunca li. Eu tenho, mas nunca li, nunca me interessei porque eu achava que... Eu já tinha ideia de que isso aqui é uma lorota, né? Uma mentirada que escreveram sobre os judeus, que os judeus iam dominar, que os judeus tinham feito um complô secreto, algo, né, um complô para poder prejudicar o mundo, entendeu? Essas coisas assim que se inventam. Esse material do Will Eisner tem a introdução aqui do Humberto Eco, que escreveu, por incrível que pareça, um livro também sobre os protocolos de Sábio de Sião, aliás, um livro muito bom, chamado O Cemitério de Praga. Este livro aqui, ó, o Humberto Eco, para quem não tá ligando o nome à causa, a pessoa, foi que escreveu o Nome da Rosa, clássico, né? Ele escreveu vários outros livros, mas ele é muito conhecido por conta do tanto o filme quanto o livro da década de 80, o filme também lá de 85, 86, Cemitério de Praga, esse livro muito bom, que vai também falar sobre os protocolos de Sábio de Sião, a criação, né? Ó, personagens históricos em uma delirante trama. 30 anos após o Nome da Rosa, Humberto Eco nos envolve mais uma vez em uma narrativa vertiginosa na qual se desenrola uma história de complôs, enganos, falsificações e assassinatos, em que encontramos o jovem médico Sigmund Freud, que prescreve terapias à base de hipnose e cocaína, o escritor Hipólito Nievo, judeu que quer dominar o mundo, uma satanista, missas negras, os documentos falsos do caso Dreyfus, jesuítas que conspiram contra maçons, Garibaldi e a formação dos protocolos de Sábio de Sião. Esse livro aqui vale uma leitura, vale uma releitura para o canal. Se eu não tivesse tão enrolado com tantos livros no momento para fazer leituras, eu estaria relendo esse livro aqui para fazer uma resenha dele no canal. Isso é algo para mim muito importante. Isso aqui, os livros do Humberto Eco sempre foram, assim, ao meu ver, de destruição, né? Ele é um destruidor de mitos, né? Inclusive até o cristianismo também, ele tem livros, ele tem um livro também, o Balduino, né? O Balduino, que você deve estar vendo a capa aqui, que é também como ele era meio esquerdista aí na acepção, também ele tinha essa visão de aí vai destruir a sociedades secretas, tudo que você possa imaginar. Ele era um destruidor dessas histórias, né? Então esse Cemitério de Praga é um livro que vale muito a pena, e ele, inclusive aqui, como eu falei no complô, tem a introdução dele. Olha só aqui, ó. O aspecto mais extraordinário dos protocolos dos Sábios de Sião não é tanto a história de seu início, mas a da sua recepção. O fato de que essa farsa foi produzida por serviços secretos e polícias de pelo menos 3 países e montada com base numa colagem de textos diferentes já é bastante conhecida. Will Eisner conta a história toda fundamentado nas pesquisas mais recentes. Aí ele vai falar, né, sobre como surgiu esse protocolo aqui, ó. Um dos seus ensaios, num dos meus ensaios, identifico outra fonte que pesquisadores ainda não tinham levado em conta. Por exemplo, o plano judaico dos protocolos para a conquista do mundo segue às vezes quase literalmente o plano jesuíta, tal como narrado por Eugène Sue, primeiro em Le Juif Errant, de 1844 a 1845, e mais tarde em Le Mystère de Peuple. As semelhanças são tão grandes que é tentador concluir que o próprio Maurice Joly, o satirista francês cujo panfleto O Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu, publicado em 1864, é considerado um antecessor direto dos protocolos, e que é uma figura maior em O Complô de Eisner, ter se inspirado nos romances de Sue. Aí ele vai falar, né? E ele vai contar sobre exatamente, ele vai falar aqui nesse prefácio exatamente sobre os livros, sobre as fontes, né, que criaram os protocolos. O Will Eisner, ele vai dar exatamente as origens. Ele vai falar aqui, né, no prefácio também, ó, o Will Eisner: para mim o complô representa um afastamento das simples histórias em quadrinhos. Ele marca um esforço em usar esse poderoso meio para tratar de um assunto de enorme preocupação pessoal. Meus pais eram imigrantes judeus americanos. Esta, por sinal, não é a única razão por que continuo judeu. Meu pai pintava o interior de igrejas católicas em Viena, e quando veio para os Estados Unidos, pintou cenários no teatro Yiddish de Manhattan. Meus pais não eram nem ortodoxos nem reformados, mas eram fiéis, o que pode explicar minha Nesruma, alma Yiddish. Cresci durante a Grande Depressão e vivi o preconceito, incidentes dolorosos e indignidades que muitas vezes se abatiam sobre os judeus em nossa sociedade naquela época. Lembro de me irritar com a atitude Chitel,
de meus pais, cuja recomendação era que ficássemos quietos e não ofendêssemos os góis. Para eles, o Holocausto foi mais um pogrom, apenas muito maior. Como estudante com simpatias radicais no fim da década de 30, me interessei pelos artifícios que os antissemitas usavam para propagar sua mensagem. Devia haver outra arma além da condenação dos judeus nos evangelhos cristãos, a qual surgia e ressurgia e renascia como um vampiro para reforçar o antissemitismo. Minha busca continuou por quase 20 anos, mas foi há pouco tempo, quando procurava fraudes na internet para uma história que vinha pensando em fazer, que me deparei com a tradução para o inglês dos Protocolos do Sábio de Sião, um documento supostamente escrito por líderes judeus que descreve em detalhes como eles conspiraram para conquistar o mundo, o qual foi difundido na rede pela Rádio Islã e também estava disponível em francês, alemão, sueco, português, russo, espanhol e italiano. Eu conheci o livro e por bastante tempo o releguei à biblioteca da literatura perversa, ao lado do nosso famosíssimo Mein Kampf, aqui ó, esse outro trem aqui é também outro livro que eu não li. Eu li resenhas e vi resumos sobre, mas não li, eu tenho, mas nunca li. O Mein Kampf, minha luta, aqui, ele está falando aqui, o Mein Kampf. Só então li de fato e comecei a investigar sua história. Em novembro de 99, o Washington Times e o semanário francês L'Express noticiaram que pesquisas de um renomado historiador russo, Mikhail Lepkin, tinham desencavado provas de que os protocolos do Sábio de Sião foram, na verdade, escritos em 1898 por Mathieu Golovinsky, um exilado russo que vivia na França. Depois de 5 anos examinando minuciosamente os até então inacessíveis arquivos russos, Lepkin se deparou com provas da origem dos protocolos, publicou suas descobertas no L'Express e, em tese, pôs fim à questão da autoria do livro. Ele corroborou a alegação feita em 1944 pelo autor alemão Konrad Heider de que Golovinsky era mesmo um falsário. Segundo o L'Express, Lepkin encontrou provas nos arquivos de Henri Bint, um agente em Paris da espionagem política russa por 37 anos. Segundo Lepkin, eis como se desenrola a história. Em 17, Sergei Svatkov, um inimigo do novo governo revolucionário da Rússia, foi encarregado de desmantelar o serviço secreto do czar deposto. Ao fazê-lo, Svatkov interrogou Bint, o qual lhe revelou que o autor dos protocolos era Mathieu Golovinsky, um jovem ardiloso e impiedosamente ambicioso de uma desprestigiada família aristocrática. Em 25, Basil Maklakov, o último embaixador czar na França, fugiu com os arquivos da embaixada russa e os entregou à American Hoover Foundation. Mais tarde, Svatkov desertou da nova liderança bolchevique e fugiu com os arquivos pessoais de Bint, que o próprio Bint lhe vendera. Svatkov conseguiu chegar a Praga, onde depositou os papéis de Bint nos arquivos russos no exterior, uma fundação privada. Depois da Segunda Guerra Mundial, os soviéticos tomaram a fundação e guardaram os documentos juntamente com os arquivos da Federação do Estado da Rússia. Como Golovinsky tinha se tornado uma autoridade no início do movimento bolchevique, a União Soviética trancou bem esses documentos embaraçosos. Depois que o governo comunista ruiu, os arquivos soviéticos foram abertos a pesquisadores. Após a primeira reportagem do Express em 2002, o influente jornal parisiense Le Figaro publicou um artigo em que Victor Loupin detalhava a revelação do autor dos protocolos por Lepkin. O resto da imprensa francesa demonstrou pouco interesse pelo assunto, claro, né? Apesar de tais revelações, os protocolos continuaram ganhando mais exposição e credibilidade. Eles são publicados em todo o mundo árabe e em muitos países europeus e asiáticos. Em junho de 2003, por exemplo, trabalhadores do partido do primeiro-ministro do Kuala Lumpur distribuíram exemplares gratuitos do livro. Ao longo dos anos, centenas de livros e competentes ensaios acadêmicos expuseram a infâmia dos protocolos. Esses estudos, no entanto, foram escritos, em sua maioria, por acadêmicos e feitos parecidos por pesquisadores ou pessoas já convencidas de sua fraudulência. Passei minha carreira usando os quadrinhos como forma de linguagem narrativa. Com a crescente aceitação da narrativa em quadrinhos como veículo de literatura popular, existe agora a possibilidade de lidar de frente com essa propaganda numa linguagem mais acessível. É meu desejo que talvez este trabalho fixe outro prego no caixão dessa fraude tenebrosa e vampiresca. Will Eisner, dezembro de 2004. Exatamente isso. Aqui. Mas as coisas... Não vai, né? Parece que não vai, né? O negócio não anda. E a gente está vendo de novo aí, novamente preconceitos contra os judeus sendo perseguidos. Teve uma guerra agora dos judeus contra os palestinos e o Irã no meio. Olha aqui, ó. Sempre que um grupo de pessoas é ensinado a odiar outro grupo, inventa-se uma mentira para insuflar o ódio e justificar um complô. Aqui. Vendo? Começa exatamente aqui, ó. Aí ele vai contar
Ele vai contar como surgiu, né? Ó, é fácil encontrar o alvo porque o inimigo é sempre o outro. Aqui. Aí ele vai contar a história do Maurice Joly, como o Maurice Joly ele escreveu esse Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu, porque era contra a tirania do Nicolau II, do imperador, do rei Luís Felipe, abdicou do trono, e Luís Napoleão, sobrinho de Leão Bonaparte, foi eleito presidente da França. 4 anos mais tarde, depois de um golpe de Estado, Luís Napoleão se autodenominou Napoleão III, imperador da França, contra esse Napoleão III aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Napoleão III. Aqui, ó, Maurice Joly e o suicídio dele, ó. Suicídio Maurice Joly. Ele vai montar exatamente em 1864 esse... Ó, o primeiro ato de Napoleão III como imperador foi prender seus adversários políticos. Ele era um monarca astuto e sua ambição durante o reinado foi buscar a glória nas aventuras militares, enquanto a grande massa de camponeses da França continuava vivendo a miséria e desespero. Quer dizer, não muda nada, né? Sempre a mesma coisa. No começo, Napoleão III conseguiu uma popularidade fugaz ao tentar modernizar a França e liberalizar sua economia, mas seu legado continua a ser o de conspirador tirano. É o de sempre, né? Aí, aqui os caras encontrando o Maurice Joly. Olha que desenho do Maurice Joly. Morto, né? Morto. Os guardas levam ele. Aí eles encontram um livro, né? Eles encontram os textos dele. Aqui está o Maurice Joly aqui, conversando com um amigo, falando sobre o livro, sobre o Diálogo do Inferno entre Maquiavel e Napoleão. Os dois estão falando aqui sobre, né? E aí os russos, né, com o Tsar em 1894, o Nicolau II, estão atrás exatamente de alguma coisa que dê popularidade para o Tsar. E o Tsar aí os caras vão atrás de um falsário, dá um sujeito esquisito, aqui os caras aqui pensando numa forma de como eles né, podem fazer o Nicolau II, aumentar a popularidade do Nicolau II. O que nós podemos fazer? Vamos perseguir os judeus, né, claro. Aí esse Mathieu Golovinsky vai contar a história dele, a infância dele, infância já loroteira desde criança, né? Ele era abastado, né? Mathieu Golovinsky nasceu em 1865 na região russa de Simbinsk, durante o reinado da dinastia de Romanov. Sua família, integrante da decadente aristocracia russa, proporcionou-lhe uma frágil base social. Mathieu cresceu num ambiente desocupado, típico das famílias daquela classe. E aí ele vai ser o sujeito, vai ser o falsário. Olha ele aqui, ó, junto com... Vai ser o sujeito falsário que vai justamente pegar os protocolos. Ele vai pegar os protocolos, vai juntar, né? É um negócio muito louco. Ele vai pegar, vai juntar com o... Vai pegar esse texto dos protocolos de Sabicião, só que ele vai tirar daqui, ó. Ele vai tirar daqui do Diálogo do Inferno. Passagens inteiras, inclusive no quadrinho aqui, ele vai falar sobre isso. Ele vai plagiar passagens inteiras. Aqui ele vai modificar algumas coisas e vai surgir isso aqui. Vai surgir exatamente, ó. Ele vai tirar daqui, deste livro, que é outra obra que eu também não li. Essa obra eu também não li, eu tenho. Ela pode ser futuramente uma obra que eu vou fazer alguma resenha. Ela está aí há bastante tempo já na lista, né, de leitura e de resenha. Vendo? Ele vai tirar daqui, deste livro, passagens inteiras para corroborar a ideia dos protocolos de Sabicião, desse complô, né? Desse complô. Vai tirar, ó. Vendo? Ele vai tirar daqui. Aí ele vai falar exatamente sobre isso. Os caras vão pedir a ele e ele vai virar um conspirador, né? Ele vai virar um conspirador, e nessa conspiração ele vai justamente pegar esse livro do Maurice Joly para fazer essa mentira, para entregar lá para os homens do Tsar. Vendo? Aqui, ó. Aí os caras aqui, você vem bem recomendado, Golovinsky, é de gente como você que precisamos, aqui, ó. Vendo? Aqui, ó. É de gente como você que precisamos. Aí ele vai pegar, aí ele vai planejar, né? Ó, os judeus infiltraram-se na burocracia e no aparato de Estado da Rússia. Acredite em mim, tenho estudado a ameaça judaica. Como guardiões da Rússia cristã, não sei
Que cristianismo é esse, né? Eu sempre digo isso, é um cristianismo pavoroso isso. Ó. Precisamos detê-los, mas não será fácil. Eles são mais inteligentes e espertos que o russo médio. Então como? Aí o Golinsky. Os judeus são espertos, mas podemos usar seus próprios métodos, escritos filosóficos, artigos em jornais e que tais. Exatamente. Por exemplo, podemos influenciar os leitores dos jornais russos plantando artigos antissemitas nas suas colunas, escritos no estilo do jornal, claro. E podemos até publicar um jornal falso que traga notícias sobre atividades judaicas. Brilhante, meu rapaz. Venha, vou apresentá-lo. Aqui. Quer dizer, é assim que o mundo funciona, né? Aí ele vai escrever, os caras vão ficar fascinados pelas lorotas, né? As lorotas. Aqui, ó. E aí é que vai surgir, aí ele vai surgir com o material, olha lá, aí a falsificação, ó. Bem-vindo de volta a Paris, ele vai para lá. O texto vai parar em Paris, claro, na França. Já lá estava estourando o caso Dreyfus, exatamente a perseguição ao militar Dreyfus, judeu, que foi parar lá na Guiana. Eu já falei sobre isso aqui também no canal, em outros vídeos. Ele vai parar e os caras vão pegar o texto dele e vão espalhar por aí. O texto que ele fraudou, né, que ele copiou lá do livro do Maurice Joly, do Diálogo. Tá vendo? Ele vai passar isso para frente, ó. Olha lá, aqui está um sujeito antigo aqui é um livro antigo de um sujeito chamado Maurice Joly, saiu na França em 1864. E há 4 anos o nosso jornalista Des Sion tentou usá-lo para atacar o sistema financeiro russo. Olha lá, o diálogo no inferno entre Maquiavel e Montesquieu. Aqui, ó. Aí ele vai pegar o livro e vai fazer a falsificação. Você só tem de transformá-lo num testamento que emane dos líderes judaicos, em Golovinsky. Assim, uma conspiração judaica. Aqui, ó. Aí ele vai fazer o trabalho aqui, ó. Aqui está o seu livro. Está uma arma excelente, esplêndido. Aqui, ó. Com desenhos magníficos do Will Eisner. Tá vendo? E aí esse texto esse texto vai parar na Rússia, e os malucos da Rússia lá, porque a Rússia perdeu em 1905, o Nicolau II estava sem popularidade nenhuma. Aí esse texto vai parar nas mãos dos radicais, né? Olha lá, ameaça judaica, o The Times aqui, ó, ameaça judaica, um panfleto perturbador, aqui, ó, vendo? Ameaça judaica, aspirações sionistas, aí vai falar, 1905, 14 e 17, como isso provavelmente foi um dos grandes responsáveis pela Revolução Comunista de 1917 na Rússia, esse texto derrubou o Nicolau II, ele foi fuzilado, foi assassinado com a família dele toda, e foi um dos expoentes, justamente, provável, assim, a ideia aqui do Will Eisner é que isso foi uma das responsáveis pela Revolução Comunista de 17. Aqui, ó. Aí os caras vão atrás do texto e vão tentar descobrir se ele é uma falsificação. Temos uma fraude. Aí os caras vão pegar aqui, ó. Sionismo versus bolchevismo, os jornais da época. Vendo? Vai justamente... aí os caras aí eles vão fazer comparação, começar a fazer as comparações do texto do Maurice Joly com os protocolos. Aí são algumas páginas aqui exatamente mostrando como o texto é uma fraude, é uma cópia descarada. Uma cópia descarada. E o mundo por aí aceitando. Vendo? São várias páginas, ó. Aí eles vão mostrar, o Will Eisner vai mostrar exatamente o tanto que o negócio é mentiroso. Olha só, mentiroso. Olha lá, aqui podemos ver claramente como se copia uma ideia. Ao copiar o diálogo, por que os protocolos trocariam golpe de Estado por revolução? Obviamente para atender a preocupação do czar com a Revolução Russa. Não? Eles vão várias páginas aqui. Aí esse texto vai ser exatamente... Aí o The Times vai fazer uma meia-culpa. Aqui, ó. Times, né? The Times vai fazer uma meia-culpa por ter publicado uma fraude. Vendo? Bom trabalho, Graves. Acabamos pagando 300 libras ao exilado. Só precisamos achar o Golovinsky.
e pegar sua confissão. Ah, ele aderiu aos bolcheviques. Golovin virou ativista do partido e chegou a conselheiro do Trotsky, mas morreu no ano passado, vendo? Em 1820. Olha aqui, ó. Vendo? Aqui, mais aqui, ó. Aí ele vai mostrar, né, ó, o Hitler vai começar a ser usado na Alemanha. Começa a ser usado na Alemanha. Vendo? Só. Olha lá, a Alemanha, como os caras da Alemanha lá começaram a pegar o texto e espalhar pela Alemanha, né? Para mostrar que os judeus eram, né? Os judeus querem controlar o mundo. Aqui tem aqui, né? O Mein Kampf, ó. Aí, aqui, ó. Aí, ó. O Mein Kampf. Vendo? Olha aqui. Enquanto passa 3 anos na prisão devido ao ponte da cervejaria, Hitler escreve seu famoso livro Mein Kampf. Em que medida toda a existência desse povo judeu se baseia numa mentira contínua é demonstrado de maneira incomparável pelos protocolos do Sábio de Sião. O importante é que como... Aí ele vai continuar aqui o Hitler falando as merdas dele, né? As merdas aqui, ó. Isso aqui, ó. Tem uma cópia disso aqui. Hoje em dia você compra isso aqui em qualquer livraria, acredita? Hoje em dia tem fácil esse Mein Kampf. Para você, se você é interessado em entender, né, as lorotas, as mentiradas, entendeu? Eu peguei muito material sobre, estudei bastante sobre, entendeu? Mas assim, a ideia, assim, esse Mein Kampf é um livro muito mal escrito, é intoleravelmente mal escrito, não dá pra, é um negócio assim de indigência. Aí vai falar o julgamento sobre o texto, em Berna, na Suíça, vai mostrar. Aqui. Como a Alemanha, né? Como a Alemanha, aqui, ó, vai começar a espalhar, ó, na França, aqui, ó, olha aqui, na França, vai mostrar os locais onde tem um julgamento, né? Os protocolos de Sábio de Sião, publicado no Brasil, eu não tenho tanta certeza, esse aqui um protocolo recém-publicado no Brasil, aqui, ó, aqui, vendo? O bom de hoje é que as pessoas quase não leem, né? Nem protocolo, nem nada, no brasileiro principalmente, né? Tá ruim o negócio, né? Vendo? Aí ele vai dizer, né, tudo, né, ó, na África do Sul. Ó, no dia 1º de novembro, a corte descreveu protocolos como lixo, cujo único propósito era levar aos judeus o desprezo e o ódio. A corte sugeriu que devem ser encontrados meios para proibir tal difamação. Tem a decisão do não sei o que, ó, na Polônia. Ó, 45 no final da guerra, eles pegam o material lá com os diários pessoais do Joseph Goebbels. Aqui, ó. Do Goebbels. Aqui. Nos Estados Unidos, em 1964. Aí vai se espalhando, né? O negócio vai se espalhando. Aqui, ó. Ele vai mostrar aqui numa parte aqui como, ó. Vai aqui, ó. Uma edição espanhola em 1930, e em 72 outra edição, na Itália em 30, o grupo neofascista Ordino Nuevo fez circular uma nova edição dos protocolos. Na Argentina em 30 surgiram os protocolos de Los Sabios de Sion e la Subversión Mundial. Em 72 foi publicado no Egito, em 74 Bombay na Índia, em 72 a Embaixada da União Soviética em Paris lançou um panfleto anti-Israel que continha passagens dos protocolos. Em 77 nos Estados Unidos um partido de direitos do Estado Nacional publicou 3 edições dos protocolos em inglês. Em 78 apareceu em lojas de toda a Inglaterra. Aqui, ó. Parece que por mais que você mate esse câncer, né? Mais que você ataque esse câncer, ele continua circulando. Continua circulando por aí. Deixa eu ver aqui. Ó, em 1907, uma edição em língua japonesa surgiu no Japão. Em 88, o grupo ativista palestino Hamas, né, publicou os protocolos para denunciar sionistas. Isso apareceu em Damasco. Aqui, e ele vai pontuando todos os locais do mundo onde os protocolos são publicados. Como eu falei, também teve edição brasileira também. Vendo? Aí, ó. Em 92 saiu uma edição russa dos protocolos. Difícil, né? Aí os caras vão trabalhando contra, mas não adianta, que o material ele vai ressurgindo. Ele vai ressurgindo.
Né? Os protocolos nunca existiram, nunca. Aí o Will Eisner, aqui é o Will Eisner, né? Esse aqui é o Will Eisner conversando com os garotos falando mal dos judeus, falando dos protocolos de Sábio de Sião. Aqui. Não adianta nada, né? Os protocolos, aí os caras, você é judeu, né? Escuta aqui, você é um paladino dos judeus, né? Ah, você é um judeu, certo? Vamos nessa, sou um judeu. Aqui. Aqui. Quer dizer, não... Ainda bem que pelo menos nessa lorota eu não caí, né? Aí o Will Eisner aqui, né? No quadrinho aqui, ele pesquisando sobre, né? Para o quadrinho. Pesquisando sobre. É uma tristeza, é uma melancolia, né? Saber que o mundo é isso, né? Aqui, ó. Explodindo sinagogas. Vendo? Esse mundo é essa tristeza, essa melancolia, mas é algo, né? Ó, em 2004 os protocolos do Sião ainda são vendidos em livrarias ao redor do mundo. Aqui, ó, termina exatamente desse jeito. Termina assim. Aqui, né? Aí o Stephen Eric Bronner escreveu, né? Até sua morte inesperada aos 87 anos, Will Eisner teve uma carreira longa e ilustre. Ele era sem dúvida um dos grandes mestres americanos da narrativa em quadrinhos. Seus cartoons têm objetivo social, mas sempre expressam uma visão bastante pessoal. É esse certamente o caso de O Complô. Eisner trabalhou no projeto de maneira intermitente por mais de 20 anos, o que lhe causou muitas dificuldades. Fraude infame, que defende a existência de uma velada conspiração judaica mundial, os protocolos de Sábio de Sião têm sido tema de acaloradas discussões acadêmicas e controvérsias políticas desde seu aparecimento. É fácil entender por que o mistério da criação desse panfleto, assim como o mistério ainda maior de sua influência, até os dias de hoje fascinou o Eisner. Eu não duvido nada que qualquer hora eu chegue em livrarias e encontre os protocolos de Sábio de Sião vendendo. Como eu falei, o livro do Hitler eu já encontro. O livro do Hitler, ele está aí zanzando. Por exemplo, essa edição aqui, eu não preciso nem dessa edição espanhola. Se eu quiser adquirir uma edição dessa na livraria perto da minha casa, tem. Se eu quiser uma hoje, tem. Se eu quiser... Sua história se destina a um público popular. Concentra-se, portanto, mais nos indivíduos envolvidos do que no complexo contexto em que foi concebida a fraude. O pano de fundo é o sensacional caso Dreyfus, em que um capitão judeu do Estado-Maior foi falsamente acusado de vender segredos militares aos alemães. De 1894 até 1906, quando Alfred Dreyfus foi por fim perdoado, a França ficou asperamente dividida. Liberais e socialistas comprometidos a revelar a verdade e defender o judeu combatiam os aliados aristocratas e reacionários dos militares, os quais se recusavam a admitir que Dreyfus fora injustamente condenado e que havia ocorrido um acobertamento. As coisas ficaram tão difíceis para os judeus na França que Theodor Heiser, que foi enviado por um jornal vienense para cobrir o julgamento de Dreyfus, chegou à conclusão de que o Estado judaico era a única escapatória para o antissemitismo europeu. Com esse objetivo, ele convocou em 1897 o primeiro Congresso Sionista Mundial. Nesse ambiente cultural é que foram fabricados os protocolos. Assim como o caso Dreyfus identificou os judeus com as forças liberais e socialistas da modernidade, a existência de um congresso sionista forneceu aos antissemitas novas provas de uma conspiração judaica que precisava ser combatida e destruída. Ele estava só querendo o Estado judeu, mas o pessoal disse, não, ele está conspirando pelo mundo, né? Ai, ai. Exatamente isso. Gente, uma obra muito interessante, tem referências aqui, né? Tem parte de referência de explicações, né? É um livro realmente muito interessante, muito bom, vale muito a pena. Eu só quero fazer um adendo aqui, dizer que esse material que eu tenho aqui dos protocolos de Sábio de Sião, este aqui é um panfleto, né? Bem um panfleto. Ele no final aqui, ele tem aqui, né? No final do texto aqui, ó. Veja a verdade, retirada do dicionário cético. Os protocolos do Sábio de Sião é uma fraude feita na Rússia pela Okrana, polícia secreta que culpa os judeus pelos males do país. Foi publicado privadamente em 1897 e tornado público em 1905. É copiado de uma novela do século XIX, Biarritz, 1868, e afirma que uma cabala secreta judaica conspira para conquistar o mundo. A base da história foi criada por um novelista alemão antissemita chamado Hermann Goethe, que usou o pseudônimo de Sir John Ratcliffe. Goethe roubou a ideia de um outro escritor, Maurice Joly, cujos diálogos do inferno entre Maquiavel e Montesquieu envolviam uma conspiração dos infernos contra Napoleão III. A contribuição original de Goethe consiste na introdução dos judeus
como os conspiradores para a conquista do mundo. Os russos usaram partes da tradução russa da novela de Goethe, publicando-as separadamente como os protocolos e afirmando serem autênticos. O seu propósito era político, reforçar a posição do czar Nicolau II, apresentando seus oponentes como aliados de uma gigantesca conspiração para a conquista do mundo. Os protocolos são uma fraude de uma ficção plagiada. Os protocolos foram denunciados como fraude em 21 por Philip Grave, um correspondente do London Times, por Hermann Bernstein em Truth About the Protocols of Zin, A Complete Exposure, 1971, Lucien Wolff em The Wish Bodge, em The Forget Protocols and Learn Elder of Zion. Os protocolos foram publicados nos Estados Unidos no jornal de Michigan, possuído por Henry Ford. Mesmo após a sua denúncia como fraude, o jornal continuou a citar o documento. Adolf Hitler usou os protocolos para ajudar a justificar sua tentativa de extermínio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Os protocolos continuam a enganar pessoas e são ainda citados por indivíduos e grupos como a causa de todos os males. Trata-se realmente de um solerte instrumento de dominação e alienação, certamente bem mais malicioso do que o próprio príncipe de Nicolau Maquiavel. Beleza? Então é isso. Eu falei um pouquinho, né, dessa obra seminal, desse quadrinho, né, posso chamar assim de história em quadrinho, esses protocolos dos sábios de Sião, este material aqui, O Complô, a história secreta dos protocolos de sábio de Sião, do Will Eisner. Introdução do Humberto Eco, é da Companhia das Letras, e deixa eu ver a tradução aqui de quem é. Tradução de André Conte. André Conte, esse material aqui, ó, gente. Esse material aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem com mais um material bacaninha aí. Este material aqui vale muito a pena. Compre aí, se quiser ir comprar pelas lojas aí que tem aí, comprar online ou procurar na sua livraria favorita. Vamos ver se encontra, né? Provavelmente, talvez você encontre os protocolos, sabe, de Sião lá. Do jeito que tá o mundo, do jeito que o mundo é, eu não duvido nada, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau, obrigado, gente, valeu. Fiquem com Deus, hein? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus aí, gaúchos também, gaúchos passando por problemas, beleza? A minha solidariedade aí a vocês aí, onde vocês estiverem com problemas aí, pensem sempre em Deus. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza. Valeu, gente, obrigado, até semana que vem, tchau, tchau.